Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 75º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulos 1 e capítulo 2, livro de Salmos, capítulo 61, e o livro de Hebreus, capítulo 11, dos versículos 22 a 40. A minha recomendação é que todos tenham em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, sendo assim fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar aos nossos irmãos e irmãs, a nossa família, nossos parentes queridos, a lerem a Bíblia, estudar, orar. O mundo está buscando validações por opiniões, mas, na verdade, nós estamos buscando a verdade. A proximidade com Deus. Satanás não está para roubar seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta semente que está sendo semeada no seu coração, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, peço que, profeticamente, você repita essas palavras junto comigo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, revele a compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. E vamos para a leitura no livro de Números, capítulos 1 e capítulo 2. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: Levantem um censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses, você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo, vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aezer, filho de Amizadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram estes homens que foram designados pelos seus nomes. E tendo ajuntado toda a congregação no 1º dia do 2º mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai.
Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima. Todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel. Mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios.
Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o fizeram. A ordem das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele acampará a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será chefe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas. E estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste, e Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim. E Abidã, filho de Gideone, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aizer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele acampará a tribo de Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Azer. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali. E Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400.
Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim acamparam, conforme os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. No segundo mês do segundo ano, 13 meses depois do êxodo, Israel teve de começar a se preparar para a batalha. Se Gênesis é o livro dos começos e Êxodo o da redenção, então Números é o livro da guerra. Os judeus estavam em território inimigo, marchando em direção à terra que Deus os ajudaria a conquistar. Precisavam então se organizar para o conflito. Compreendendo o versículo 3, expressão que podem servir ao exército é usada muitas vezes nesse capítulo. Se Deus contasse hoje os cristãos na igreja capazes de travar a guerra espiritual, ficaríamos imaginando o tamanho do exército. E finalizando a compreensão do capítulo 1 do livro de Números, trago a exposição bíblica dos versículos 47 a 53. Por causa de seu importante ministério como assistente dos sacerdotes, os levitas eram isentos do serviço militar. O tabernáculo era a estrutura mais importante de todo o acampamento e somente sacerdotes e levitas podiam cuidar dele. Portanto, eles não foram contados no censo militar. A adoração e guerra podem parecer atividades desconexas, mas, na lógica de Deus, estão juntas. Um dos principais temas de Apocalipse é a guerra do Senhor contra o mal na terra e a adoração que Deus recebe no céu. A menos que o povo de Deus esteja em plena comunhão com Ele, através da adoração que lhe presta, não poderá enfrentar seus inimigos e derrotá-los em guerra. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Salmos 149, versículo 6. Compreendendo o livro de Números, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 2. Quando o movimento da coluna de nuvem sobre o tabernáculo anunciava que o povo deveria mover-se, seria difícil, se não impossível, levantar acampamento e iniciar a marcha com rapidez e eficiência, caso não existisse algum tipo de ordem estabelecida. Tudo deve ser feito com decência e ordem, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. É uma exortação para o povo do Senhor de todos os tempos, pois Deus não é Deus de desordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. E finalizando a compreensão do capítulo 2, trago a exposição bíblica dos versículos 3 a 34. As 12 tribos tinham de cuidar para não acampar perto demais do tabernáculo, pois essa área era reservada a sacerdotes e levitas. Conforme versículo 2, aventurar-se muito próximo à tenda sagrada podia significar a morte. Capítulo 1, versículo 51. Além disso, cada tribo ostentava sua bandeira e cada família seu emblema. Capítulo 1, versículo 52 e capítulo 2, versículo 2. Em nenhum lugar das Escrituras são descritas as cores das bandeiras ou dos emblemas tribais que estavam sobre eles. Portanto, é inútil conjectuar sobre isso. A tradição judaica sugere que as cores eram aquelas das 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, conforme Êxodo 28, versículos 15 a 29. Mas não há como ter certeza sobre quais eram as cores.
No plano de Deus, Israel e a igreja são dois povos diferentes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Mas não se pode deixar de ver o acampamento de Israel como uma ilustração do que a igreja de Deus deve ser no mundo. Um povo peregrino que segue o Senhor, com sua glória no centro de tudo e sua presença na liderança. Israel era um povo unido no Senhor e uns com os outros. No entanto, cada comitiva separada era reconhecida por Deus, exibia a própria bandeira, ocupava um lugar especial e marchava ao comando do Senhor. Leitura no livro de Salmos, capítulo 61. Confiança na proteção de Deus. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 61, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Havia uma urgência no clamor de Davi, porque ele estava impressionado com o que estava acontecendo e desfalecendo sob a pressão, conforme Salmos 142. Ele não estava, obviamente, nos confins da terra, mas se sentia assim, pois estava longe de casa e longe do santuário de Deus. Ele estava descrevendo a geografia espiritual e sua necessidade de perceber a presença do Senhor no que estava acontecendo. Exposição bíblica dos versículos 3 a 4. Davi não podia subir mais sozinho, ele precisava do Senhor para ajudá-lo e sustentá-lo. Nunca estamos tão longe a ponto de não podermos orar a Deus ou, como no caso de Jonas, nunca descermos tanto. Jonas, capítulo 2. Davi lembrou-se de sua vida e foi induzido a lembrar que Deus nunca o abandonou em nenhuma crise e não iria deixá-lo naquele momento. Para Davi, a casa de Deus era o tabernáculo, o lugar onde sua glória habitava, e ele ansiava estar de volta a Jerusalém para cultuar e adorar seu Senhor, conforme versículo 4. E finalizando a compreensão no livro de Salmos, capítulo 61, exposição bíblica dos versículos 6 a 7. Os pedidos de Davi nos versículos 6 e 7 refere-se à bela aliança de Deus com ele, conforme 2 de Samuel, capítulo 7. O Senhor prometeu a Davi um trono e uma dinastia para sempre, capítulo 89, versículo 36. E isso se cumpriu em Jesus Cristo. A preocupação de Davi não era com o seu nome ou família, mas com o futuro de Israel e o grande plano de redenção de Deus. Seu trono estava em perigo naquele momento, mas Davi tinha confiança de que o Senhor cumpriria suas promessas. Leitura no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 22 a 40. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Moisés. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei.
Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Os israelitas em Canaã. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Compreendendo o livro de Hebreus, capítulo 11, dos versículos 22 a 40. Exposição bíblica dos versículos 24 a 25. Como filho adotivo da primeira egípcia, Moisés poderia ter levado uma vida fácil no palácio de Faraó, mas a sua fé o impulsionou a recusar esse tipo de vida. Ele preferiu se identificar com o povo de Deus que sofria. A fé verdadeira leva o cristão a manter os valores corretos e tomar as decisões certas. A expressão prazeres do pecado não se refere apenas à luxúria e às outras transgressões graves. Ela descreve um modo de vida que hoje chamaríamos de bem-sucedida, posição, prestígio, poder, riqueza e ausência de problemas. Exposição bíblica dos versículos 32 a 40. A fé pode agir na vida de qualquer pessoa que tenha coragem de ouvir a palavra de Deus e se entregar à vontade do Senhor. E quantas pessoas importantes temos aqui? Gideão foi um lavrador medroso, cuja fé não se fortaleceu de imediato, conforme Juízes 6, versículos 11 e capítulo 7, versículo 25. Baraque conquistou uma vitória estrondosa sobre Sísera, mas precisou da profetisa Débora para ajudá-lo a ter confiança, conforme Juízes 4, versículo 1, conforme capítulo 5, versículo 31. Tanto Gideão como Baraque são um incentivo para cada um de nós que vacila na fé. Compreendendo o versículo 35, a palavra uns no versículo 35b significa outras pessoas de um tipo diferente, ou seja, diferente dos heróis da fé descrito nos versículos 1 a 35a.
pessoas que triunfaram de várias maneiras milagrosas. Esses uns sofreram e até morreram por causa de sua fé, mas não devem ser considerados um fracasso. Eles também receberam um bom relatório da parte do Senhor. Deus não promete curar ou libertar todos os que confiam nele, mas irá recompensar todos os filhos que viveram pela fé. Finalizando a leitura da Bíblia e também no livro de Hebreus, capítulo 11, dos versículos 22 a 40, a exposição bíblica dos versículos 39 a 40. A fé permite que deixemos de lado a aprovação do mundo e busquemos apenas a aprovação de Deus. Se o Senhor for glorificado por libertar o seu povo, ele fará isso. Se lhe aprouver ser glorificado por não libertar o seu povo, então ele não irá libertá-lo. Mas nunca devemos concluir que a falta de libertação significa a ausência de fé por parte dos filhos de Deus. A fé confia no futuro, pois é nele que são encontradas as maiores recompensas. Receba essas palavras na autoridade de Jesus.